Olá, meu nome é Tânia, eu sou médica infectologista da Secretaria Estadual de Saúde. Estou aqui hoje para conversar com vocês sobre a infecção pelo vírus do chikungunya. Nosso objetivo, é falar como fazer o diagnóstico da doença e a abordagem. E aqui, então, o que o médico precisa saber, para estar manuseando um paciente com chikungunya é a abordagem correta da dor. Então, primeiro, para falar da questão da suspeita, de acordo com o Ministério da Saúde, toda pessoa que apresentar uma febre alta maior que 38,5 graus centígrados, acompanhada de uma dor articular aguda, intensa, desde que descartadas outras causas, e principalmente se essa pessoa esteve em regiões onde esteja ocorrendo a transmissão do vírus chikungunya ou teve contato com um caso confirmado de chikungunya, a pessoa então ela está na definição de caso suspeito, e aí a gente então vai seguir o protocolo para o atendimento desta pessoa. A figura aí da direita está mostrando para a gente as principais articulações que são acometidas pela febre do chikungunya. Então, quanto maior a bolinha, maior a probabilidade de ter o comprometimento. Então, principalmente aqui nos punhos e tornozelos, mas podendo ocorrer também na região lombar, nos joelhos. O comprometimento articular, ele é geralmente simétrico, mas é mais intenso de um lado do que do outro lado. Com relação às fases da doença, diferente das outras arboviroses, dengue, zika, chikungunya é uma doença que pode cronificar. Então, nós temos 3 fases. Uma fase que é a fase aguda, que vai durar de 0 a 14 dias. Então, aqui, cerca de 60% das pessoas vão evoluir para a fase subaguda. A fase subaguda, então, ela vai de 15 dias até 3 meses, e cerca de 12% das pessoas vão para a fase crônica, que é aquela em que o quadro clínico vai ter uma duração maior do que 3 meses. Então, mostrando aqui a questão do comprometimento articular, aqui no joelho, nas mãos. A gente observa, isso aqui é um dado muito importante, que além da dor e do edema, a gente tem uma hiperemia, que não é exatamente onde a gente está tendo a dor e o edema, é próximo. Então, isso é muito típico da infecção pelo vírus do chikungunya. Nós vamos falar de outras manifestações, o exantema, da mesma forma que aparece em dengue, ele também surge na infecção pelo vírus do chikungunya, geralmente entre o 2º e o 5º dia do início dos sintomas. Ele vai comprometer principalmente os troncos e extremidades. Além disso, a pessoa pode ter mialgia, astenia, cefaleia e outros sinais, sintomas semelhantes ao quadro de infecção por dengue. Também pode ter lesões esfoliativas, aqui na mão mostrando estas lesões esfoliativas, lesões vesicobolhosas, pode ter hiperemia conjuntival, pode ter o eritema nodoso. Então, pode levar um quadro de manifestações cutâneas. E então isso aqui é na fase aguda. Agora, na fase subaguda, o que acontece? Nesse período aí que vai de 15 dias até 3 meses, aí vai ter uma remissão do quadro da febre, mas a pessoa vai ter ou manutenção com piora, exacerbação do quadro clínico, ou ela vai melhorar e vai piorar de vez em quando, mantendo aí, agudizando a dor articular, a febre, também as lesões cutâneas, e podendo manter ainda um pouco de edema nas articulações. Aqui mostrando então, a pessoa já, aqui com a fase aguda, aquela hiperemia que eu falei, ela costuma desaparecer aqui na fase subaguda, mas a pessoa ainda está com dor articular e ainda apresenta edema. Aqui só mostrando para vocês aquela questão que eu disse, que apesar de ser simétrico, geralmente vai ser mais comprometido um lado do que o outro lado. A fase crônica, que vai durar mais do que 3 meses, aqui e pode ir até 3 anos, então a gente vai ter a persistência da dor articular,
podendo ter uma dor musculoesquelética e comprometimento neuropático. Aqui também o comprometimento articular pode ser persistente ou recidivante, e a presença do edema ela é menos frequente, e é nesta fase que a gente vai observar a deformidade, mostrando aqui então, né, os dedos da mão aqui curvados, né, lembrando que o nome chikungunya, ele vem de um dialeto africano, que significa aquele que se curva, tá? Aqui também a gente não vai ter aquela hiperemia, e podemos ter também dores na região lombar, né, nessa fase crônica. Com relação às gestantes, né, as gestantes, se tiverem chikungunya, elas vão ter as mesmas manifestações clínicas das pessoas que não são gestantes. O grande problema é a transmissão, né, para o feto. Então, se uma gestante ela tiver uma infecção aguda pelo vírus do chikungunya no período periparto, o que vai acontecer? Aqui o risco de transmissão ele é em torno de 48%, né, vai ocorrer em 48% dos casos. Dos bebês que vão contrair o vírus do chikungunya, 50% vão ter as formas graves, e desses 50% podem evoluir para o óbito. Ou seja, se ocorrer transmissão vertical de chikungunya, né, o risco do feto morrer, da criança morrer ao nascimento ou após o nascimento, é de 25%. Então, o cuidado com a gestante ele tem que ser redobrado, principalmente no período perinatal, tá? Nós temos ainda manifestações graves. Essas manifestações, né, são raras, mas numa epidemia a gente vai observar, né, vai ver essas manifestações. Então, a gente pode ter comprometimento do sistema nervoso, do olho, sistema cardiovascular, da pele, os rins e de outros. Aqui a pessoa pode ter quadros neurológicos como convulsão, um quadro de uma encefalite, a síndrome de Guillain-Barré, né, o comprometimento oftalmológico, pode ter arritmia cardíaca, nos rins, né, pode levar um quadro de nefrite, de insuficiência renal aguda, e também outras alterações, como as alterações pancreáticas, a síndrome de secreção inapropriada do hormônio antidiurético. Tudo isso pode acontecer nas formas graves da infecção pelo chikungunya. Quais os exames, então, né, diante de um caso suspeito, quais os exames devem ser solicitados? O hemograma, ele vai estar indicado em todos os casos. E o que é comum ver no hemograma? A gente vai observar um quadro de uma trombocitopenia, mas é uma trombocitopenia leve, tá? Geralmente as plaquetas podem estar baixas, mas não vão estar menor do que 100 mil. Quando a plaqueta está menor do que 100 mil células por milímetro cúbico, a gente pensa mais em dengue do que em chikungunya. Uma leucopenia, geralmente menor do que 5 mil leucócitos, e o que é muito característico é uma linfopenia, né, com linfócitos menor que 1000. Nós podemos ter elevação das transaminases e também a elevação da proteína C reativa e o VHS elevado. Com relação aos exames específicos, né, os exames para confirmação diagnóstica, nós vamos ter o exame, né, que é a reação em cadeia da polimerase, e o exame sorológico. O exame do PCR vai estar positivo, né, a partir do primeiro dia até o 8º dia do início dos sintomas. No gráfico aqui, a gente vai ver aqui, né, o pico. Então já no primeiro dia nós temos uma viremia alta. Essa viremia, então, ela vai vir aqui até para o 8º dia do início dos sintomas, e aqui, então, nesse período, o exame do PCR, né, que está pesquisando antígeno viral, pode estar positivo. O IgM, ele começa a positivar por volta do 3º ao 4º dia do início dos sintomas, vai estar com pico aqui né, no 4º, 5º dia, mas a gente, né, sugere que o exame seja coletado a partir do 6º dia do início dos sintomas, que é o mesmo período de dengue. Então, para as pessoas não ficarem confundindo, né, colocar um período para cada uma das doenças, coloca o mesmo período, que aqui a chance, né, do exame dar positivo, no 6º dia a gente vai estar no pico, e a sensibilidade, né, desse exame, ela não é muito alta. Então, se o exame a gente coletou no 6º dia, veio negativo, a gente coleta uma segunda amostra no 14º dia do início dos sintomas. Bom, com relação ao manejo clínico,
a gente tem que lembrar, né, que aqui a dor ela vai ser considerada o quinto sinal vital. Então, do mesmo jeito que você vai medir a pressão arterial, sinais vitais, frequência cardíaca, frequência respiratória, tem que medir também a intensidade da dor. Para isso, então, nós vamos utilizar, né, as ferramentas para a aferição da dor, que pode ser a escala analógica visual para os adultos e para as crianças a escala de faces. Lembrando, né, que quem vai atender a maioria dos casos de chikungunya vai ser a atenção primária. Diferente de dengue e de zika, né, se a gente tiver uma epidemia pelo vírus do chikungunya, 80% das pessoas que entrarem em contato com o vírus, elas vão adoecer, ou seja, quando a doença chega, né, numa região, ela vai comprometer um grande número de pessoas, então vai ter, né, um aumento da demanda pelo atendimento nos vários níveis de atenção à saúde. Por isso, a atenção primária ela tem que estar preparada e ela que vai atender a maioria dos casos, mesmo que as pessoas tenham, né, algumas comorbidades ou que sejam dos fatores de risco. Os casos só com sinais de gravidade é que vão ser encaminhados para as UPAs ou para os hospitais, ou quando não responderem corretamente, né, aos esquemas mais básicos do tratamento da dor. Então, aqui mostrando, né, a escala, essa aqui é uma escala visual da dor, a gente vai medir, né, na intensidade de 1 a 10, é o paciente que informa, né, todo mundo sabe usar essa escala. Agora, quando a dor estiver aqui do nível 4 para frente, a gente vai aplicar outra escala, né, que é a avaliação da dor neuropática, a escala DN4, para ver se a pessoa tem ou não comprometimento neuropático. Dos cuidados, né, que a pessoa tem que ter, primeiro, já no início do quadro clínico, estimular a hidratação. Ingerir no mínimo 2 litros de líquidos por dia. Lembrar que o repouso, né, ele é um fator protetor. Colocar as articulações também numa posição, né, um posicionamento correto para não levar a deformidades. Também pode ajudar compressas frias, né, aplicar gelo durante 20 minutos, de 4 em 4 horas. E é claro, né, como a dor, na maioria dos casos, era uma dor intensa, lembrar que tem que afastar o paciente do trabalho, porque ele não vai conseguir executar as atividades dele do dia a dia na maioria das situações. Bom, então nós vamos medir a intensidade da dor. Se a dor está aqui, dor leve, né, nosso EVA deu de 1 a 3. O que eu disse? Que chikungunya, geralmente, a dor é intensa. Se a dor é intensa, a maioria das pessoas não vão estar nessa situação, né, de dor leve. Mas se por acaso for uma suspeita e ela tiver a dor leve, aqui a gente vai prescrever nas doses que estão descritas aqui, né, dipirona em dose fixa ou paracetamol, um dos dois, mas sempre em dose fixa. Agora, se na nossa escala lá, né, da dor, o EVA der de 4 a 6, que vai ser uma dor moderada, nesta situação, a gente começa o tratamento prescrevendo paracetamol intercalado com a dipirona. A gente faz cada um deles de 6 em 6 horas, de forma, né, que a pessoa receba a medicação analgésica a cada 3 horas. Se a gente começa a tratar, a pessoa não melhora, né, ou se a dor já é muito intensa, passou aqui do nível 6, nós já vamos partir para o uso da medicação intravenosa. A gente primeiro, né, vai tentar tratar essa dor com a dipirona, aí na dose de 30 miligramas por quilo, diluída em água destilada, faz uma infusão em 5 minutos. Então, dá para fazer isso na atenção primária? Sim, é possível, né, fazer a medicação na atenção primária. Daí 90 minutos a gente reavalia esta pessoa, né? Se não melhorar, aí a gente então vai encaminhar ela para a UPA para fazer outras medicações. No caso aqui, se não tiver melhora, né, ou se a dor é considerada intensa, está aqui no nível de 7 a 10, a gente já vai iniciar o tramadol. Aí na dose de 50 a 100 miligramas a cada 6 horas. Pode usar também a codeína, né? Aí no caso uma dose de 30 miligramas também a cada 6 horas. Aí a codeína vai ser associada a uma droga, né, analgésica.
E se não houver melhora, né, tentou aí, fez o tramadol, fez a codeína, não tem melhora, a gente encaminha para a UPA de referência. Aí, como eu disse, então, a partir desse momento, né, se a dor está do nível 4 para frente, a gente vai aplicar, então, o score da dor neuropática, tá? Aqui no score são as perguntas, depois eu vou mostrar como que ele se score. Então, se a pessoa tem a dor, está na fase acima de 4 e deu positivo, né, no questionário lá da avaliação do comprometimento neuropático, então, nesse caso, a gente vai associar para essa pessoa, né, o uso de antidepressivos ou anticonvulsivantes. No caso, nós podemos usar aqui a nortriptilina, 25 a 50 miligramas, ou a amitriptilina, de 25 a 50 miligramas, ou a gabapentina, tá? 2 vezes ao dia, com uma dose máxima de 1.200 miligramas por dia. A gabapentina aqui, principalmente para as pessoas idosas, e lembrar, né, das indicações e contraindicações do uso de cada um desses medicamentos. A gente usa isso aqui durante mais ou menos 15 dias. No período de 15 dias, a gente vai avaliar se a dor melhorou, a gente suspende esta medicação. Se não melhorou, a gente vai né, refazer essa escala de EVA e vai considerar aqui, já iniciar, apesar de ser indicado o uso do corticoide só na fase subaguda, que seria a partir, né, depois do 14º dia, aqui a gente já vai avaliar, em algumas situações, usar, né, o corticoide, depois desse período aí de 15 dias, né, em algumas situações a gente até usa antes, que a dor é muito intensa, mas preferencialmente a partir de 15 dias do início do quadro clínico. Então, na fase subaguda, né, a droga de escolha vai ser o corticoide. A gente usa aqui, né, no caso, a prednisona, ou equiparar com a prednisona na dose de 0,5 miligrama por quilo por dia, na dose máxima de 40 miligramas. Então, a dose aqui é uma dose mais analgésica. E a gente usa o corticoide, então, até a pessoa melhorar dos sintomas. Ou seja, ela vai estar melhorando da dor, o edema vai estar, né, ter melhorado também. E depois desse período, né, que a gente observa essa melhora clínica, a gente vai manter, mesmo assim, o uso por mais 3 ou 5 dias, antes de iniciar o desmame. Depois desse período, a gente começa o desmame, então, do corticoide, reduzindo aí uma dose de 5 miligramas a cada 7 dias. Bom, mas aí começamos a reduzir e o paciente volta a apresentar o quadro clínico, né, a reagudizar o quadro, volta a ter a dor e volta a ter os edemas. Aí você tem que retornar novamente com o tratamento com corticoide e fazer a mesma coisa. Agora, fez isso 2 vezes, não melhorou, aí esse paciente ele deve ser avaliado por um reumatologista, tá? No caso da dor crônica, que é maior que 3 meses, no anterior eu esqueci de falar que lembrar, né, das pessoas, das contraindicações do uso do corticoide. Então, só usar nas pessoas que não tiverem as contraindicações. Na dor crônica, né, a gente vai avaliar se a pessoa já fez uso de corticoide ou se ela não fez uso de corticoide. Se ela não fez uso de corticoide em nenhum momento, esse é o primeiro atendimento dela, ela está com a dor crônica, aí a gente inicia o tratamento com corticoide igual na fase subaguda. Mas se ela já usou o corticoide, então nós vamos associar, né, aqui, nós vamos usar a hidroxicloroquina, na dose de 6 miligramas por quilo por dia, tá, numa dose máxima de 600 miligramas por dia. A gente reavalia após 6 semanas, né, e aí, se a pessoa, aqui nessas 6 semanas, né, se ela persiste com a dor, a gente então vai manter essa hidroxicloroquina por mais 6 semanas, tá, até a resolução do quadro. Agora, não melhorou com a dor, aí a gente vai então substituir essa hidroxicloroquina pelo metotrexato. Aí nesse caso, né, o melhor é essa pessoa ir para um serviço de referência ou
no caso de uma pessoa que tem experiência de tratar dor ou ser atendida por um reumatologista. Né? No caso do corticoide, a gente faz a mesma coisa na fase subaguda. Então, a questão é essa daí. Agora, na criança, né, a situação nas crianças, né, essas dores leves e agudas também, de preferência, serem tratadas na atenção primária à saúde, mas quando for um quadro subagudo ou um quadro crônico mais grave, deve ser referenciado, né, para um reumatologista pediátrico ou para um pediatra que tem experiência em estar tratando dor. Para as crianças, né, a gente vai usar as ferramentas para medição da dor, o NFCS ou o FLAC. Então, aqui, no caso, né, dos pacientes recém-nascidos, que a gente vai usar o NFCS, aí você vai observar, tem fronte saliente se presente, né, cada uma das situações se presente, a gente vai então colocar como um ponto, tá? Então, observar o sulco nasolabial aprofundado, boca aberta, a boca estirada, né, horizontalmente ou verticalmente, a língua tensa, a protrusão da língua, tremor de queixo. Se aqui, né, nessa escala somar 8 pontos, então a gente vai considerar, né, como são 8 pontos, maior que 3, a gente vai considerar então positivo para a dor. Na escala de FLAC, de 2 meses a 7 anos, né, avaliar a face, as pernas, a atividade, se a criança está quieta, se ela está em posição né, de curvada, rígida, a questão do choro e a consolabilidade. Eu não sou pediatra, eu não sei fazer essas coisas direito, mas aqui está o quadrinho, eu acredito que os pediatras sabem fazer isso muito bem, e quem é da atenção primária tem que aplicar essa escala também, né? Tem que observar essa criança durante 5 minutos e vão ser atribuídos pontos de 0 a 2 até um máximo de 10 pontos, né, que 10 pontos seria a dor intensa. Então, avaliar aqui o grau da dor, se é leve, moderada ou intensa. Bom, para a criança, aí vem as questões, né, na fase aguda, a gente vai aplicar essa escala de dor, né, aí vai a mesma coisa, se a dor é leve, a gente vai também prescrever dipirona ou paracetamol, aí na dose de 10 a 15 miligramas por quilo, por via oral, reavalia após 5 dias. Se persistir com a dor, né, então a gente passa para a dipirona e o paracetamol intercalados, que é a mesma coisa que é para a fase, para dor, né, de intensidade moderada, aí fazendo igual no adulto lá, de 6 em 6 horas cada uma das medicações, de forma que o paciente receba a medicação a cada 3 horas, tá? Reavalia após 24 horas, reaplica a escala, né, da intensidade da dor. Se o paciente mantém essa dor, aí encaminhar a criança para a UPA para uma avaliação mais especializada, tá? Já na fase subaguda ou crônica, né, aqui, a gente, para criança, né, preferencialmente usar anti-inflamatórios não esteroides, no caso naproxeno, na dose de 10 a 20 miligramas por quilo por dia, de 12 em 12 horas, ou ibuprofeno, 30 a 40 miligramas por dia, dividido de 3 a 4 vezes ao dia, né, na dose máxima de 2.400 miligramas por dia. Reavalia a criança após 7 dias. Se ela persistir com a dor, aí sim vai iniciar o corticoide também na dose de da prednisona, dose equivalente de 0,5 miligrama por quilo por dia, tá? Aí durante 3 semanas e depois fazer o desmame. Se a criança tiver menor que 5 anos, melhor usar a prednisolona na dose de 3 miligramas por ml, né? E aqui, né, na criança, se ela não melhorar com esse tratamento, ela deve ser encaminhada também para um especialista em dor ou para um reumatologista. Bom, aqui, tudo que eu falei, tá, está aqui no manual, no manejo clínico do chikungunya, do Ministério da Saúde. É um material excelente, muito completo. Então, eu recomendo que vocês façam a leitura desse
manual do Ministério para vocês aprimorarem o conhecimento de vocês, aprenderem mais, né? E tudo que a gente precisa saber sobre o chikungunya está muito bem descrito nesse manual. Muito obrigada. Sim, se a pessoa já tem uma doença articular prévia, né? Então ela vai ter esse comprometimento. O chikungunya, ele tem um tropismo pelas articulações. Então vai piorar, ele pode ter uma exacerbação desse quadro articular, né? Aí ela vai ter, por exemplo, ela tem um quadro, né, de uma artrite reumatoide, um outro quadro articular, então ela vai começar com uma agudização desse processo inflamatório e vai ter o edema, aquela hiperemia ali próximo, né, como eu mostrei nas fotos ali, então piora sim. Nas arboviroses, né, de um modo geral, da mesma forma que dengue, eu vou dar o exemplo de dengue que fica mais fácil para compreender. Na dengue, né, de cada 100 pessoas que são infectadas com o vírus, 80% das pessoas vão ser assintomáticas, não vão ter nada. 20% só é que vão adoecer. Desses 20%, uma grande parte vai ter o quadro que a gente chama de subagudo. É um quadro mais leve, que às vezes vai parecer com um quadro gripal, que algumas vezes a pessoa nem vai procurar o atendimento médico e que outras vezes o médico também não vai, quando ela procura o médico também nem vai pensar na doença. E da mesma forma, né, no chikungunya, apesar de ser muito pouco frequente, pelo que é descrito na literatura, pelas experiências das epidemias que nós tivemos no estado de Minas Gerais até o momento, a pessoa geralmente ela vai ter mais o quadro agudo, com a febre alta, maior que 38,5, com essa dor né, mais intensa. Agora, pode ter uma forma mais leve? Tem. Lembrar que Zika também é uma infecção, né, outro arbovírus, que a pessoa vai ter a dor articular, vai ter o edema, vai ter pouca febre, vai ter um quadro mais leve. Então, para essa pergunta, a primeira coisa que eu pensaria é que essa pessoa pode estar com Zika e não com chikungunya, né? Então, teria que descartar nessa situação aí a infecção pelo vírus Zika, que dá um quadro mais leve. Essa é uma ótima pergunta. Nós já temos descrito na literatura a infecção, né, a co-infecção pelos 3 vírus. A gente tem associado, né, gente que já teve infecção pelo vírus da dengue, de chikungunya e de Zika. Agora, como é que eu vou saber, né, que a pessoa, clinicamente, como que essa pessoa vai se apresentar? Então, a gente fala o seguinte, quando a pessoa tem muita artralgia, a gente pensa primeiro em chikungunya. Se ela tem muita mialgia, a gente pensa em dengue, né? Se tem aquele exantema que começa lá no segundo dia, já começa com prurido, a gente pensa em Zika. Então, tem alguns quadros que realmente vai parecer, né? Não dá para a gente olhar e falar, olha, isso é chikungunya, isso é dengue ou isso é Zika. Então, em todo quadro, com suspeita dessas 3 arboviroses, a gente começa o manejo pensando primeiro em dengue, né? Então, para todos eles, a gente vai fazer o esquema de hidratação, né? É claro, se eu tenho certeza que é chikungunya, eu posso não fazer uma hidratação tão vigorosa igual para dengue, mas na dúvida, eu sempre vou usar o protocolo de dengue. Vai prevalecer o cuidado de dengue, lembrando que eu vou ter que tratar essa dor articular, né, de uma forma mais intensiva. E que eu não posso, da mesma forma que em dengue, usar drogas anti-inflamatórias na fase aguda, que no caso do chikungunya é até o 14º dia. Então, no caso de dengue, né, nós temos 4 sorotipos que circulam aqui no Brasil, que é 1, 2, 3 e 4, e mesmo hoje já se discute que a pessoa possa ter a infecção, às vezes até por mais de um sorotipo, mas ela não fica imune. Mas no caso de dengue, de chikungunya, de Zika e de febre amarela, em que a gente tem só um sorotipo, a gente acredita, né, que a pessoa só vai ter a infecção uma vez, que ela fica imune permanentemente. Mas é uma doença nova que está circulando, né, há pouco tempo
nas Américas, de um modo geral, é preciso acompanhar ao longo dos anos para a gente saber com exatidão se vai ter ou não. Mas baseado, né, na questão aí da febre amarela, a gente considera que a pessoa fica imune até esse momento. Aí tudo é muito relativo, porque se for uma criança menor de 2 anos, sim, porque qualquer infecção em criança menor de 2 anos é mais grave. Agora, também se for um adulto maior que 65 anos, um adulto com comorbidades, né, aí a infecção vai ser mais grave. Então, em todos os casos, a gente tem que avaliar a questão dos fatores de risco e de coisas associadas que podem estar levando a essa gravidade. Agora, na criança recém-nascida, né, voltando a falar novamente aqui, que nasceu, né, e a mãe estava com infecção aguda, esta é a forma mais grave da doença, que essa criança, né, 50% delas vão adquirir infecção, 50% vão ter as formas graves, 50% delas vão morrer. Então, muito obrigada a todos, então. E qualquer dúvida também, né, qualquer coisa, pode estar entrando em contato com a gente na Secretaria Estadual de Saúde, que depois a gente pode esclarecer outras dúvidas que possam ter ficado. Muito obrigada.